Vamos ler João 8:1, pegando o último versículo do capítulo 7. Então cada um foi para a sua casa, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida, apanhada em flagrante adultério. Fizeram-na ficar diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram isto foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ou seja, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amados, você lembre-se que estamos estudando o Evangelho de João. E o capítulo 8, eu concordo com alguns estudiosos, que é a sequência do capítulo 7. A festa dos tabernáculos, que durava 8 dias, termina, e Jesus começa diante desse flagrante de adultério. Os fariseus e escribas trazem essa mulher a Jesus, possivelmente pega numa das cabanas que Jerusalém estava em festa. Era propício para que mais pecado se cometesse. Tinha muita gente de fora. Então percebe-se que é neste contexto, o povo foi cada um para a sua casa, no outro dia cedo chega de madrugada, Jesus chega de madrugada no templo, e de repente surge essa história, da história dessa mulher. Apresenta-se a Jesus Cristo esta mulher. Agora, amados, a verdade é que a história tem registrado inúmeros períodos onde a maldade tem sido propagada, onde a maldade tem sido executada e legitimada em nome de Deus. Quantos ditadores e quantos religiosos condenaram e executaram milhares de pessoas às fogueiras, aos coliseus romanos, enfim, quanta morte se tem praticado em nome de Deus, com letra minúscula, que não é o Deus de Jesus Cristo. Mas a verdade é que nós estamos aqui diante do capítulo 8, esses primeiros 11 versículos, estamos diante da narrativa de um tribunal da religião. Percebemos, e pode ser esse o tema da mensagem, o tribunal da religião e o perdão de Cristo como oportunidade de recomeço. Porque a religião sempre tem o seu tribunal. Neste episódio, especialmente narrado pelo evangelista João, nós verificamos que a liderança religiosa de Israel tentaram fazer Jesus cúmplice de um julgamento suspeito, cheio de irregularidades, um julgamento parcial. A intenção desse julgamento é tramar para que Jesus fosse cúmplice disso, porque no fim queriam matar uma mulher, que a lei disse que podia matar, mas era uma armadilha para Cristo. Porque o tribunal da religião tem esse poder de aplicar
armadilhas e de ser parcial nos seus julgamentos. Agora, é interessante que, diante desta acusação, essa mulher que está na frente do Cristo, essa mulher clara e visivelmente pecadora, porque foi pega num ato de adultério, isso não a exime de culpa. A verdade é que na presença de Jesus Cristo, o tribunal da religião, criado para condenação e operado por religiosos fundamentalistas e seguidores hipócritas, diante de Jesus Cristo, esse tribunal é desmantelado pela misericórdia e pelo perdão que oportuniza um novo recomeço àquela mulher. E isso é lindo. Sempre há perdão de Deus e a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo para aqueles que estão na presença de Jesus. Amados, essa história é extraordinária, porque primeiro nós percebemos os caçadores de pecado. Nós percebemos os detetives de plantão. Chegam com essa mulher pega em adultério e apresentam para Jesus. Mas, irmãos, quem que sai por aí caçando pecadores? Como que ela foi pega em pecado? Alguém estava à espreita, observando o comportamento dessas mulheres. Quem sai caçando pessoas que estão cometendo pecado para acusá-los e apedrejar? Quem tem essa índole? Quem tem o prazer em buscar aqueles que pecam para apontar o dedo, para jogar pedras, para o condenar à morte? Somente pessoas totalmente destituídas do mínimo de amor, de afeição natural. Somente pessoas que atribuem para si e que se julgam irrepreensíveis. Pessoas que se julgam ilibadas e que se colocam na posição de juízes dos atos alheios, é que sai à busca de pecados alheios para incriminar as pessoas. Você consegue se perceber numa situação dessa? Alguém que está olhando para a vida alheia, para os atos do outro, para, ao menor ato falho, trazer a presença daqueles que podem julgar e aplicar a pena rígida da lei religiosa de Moisés. Somente pessoas que não se enxergam têm este perfil sórdido, esse perfil de morte, da busca pelo erro. Estou olhando para você, ao mínimo erro eu te condeno, ou se eu não fizer, eu levo aqueles que podem te condenar. Agora esquecem estes que têm por costume ser caçadores de pecado, esquecem do que está escrito em Romanos capítulo 2, no versículo 1, que Paulo vai dizer de uma forma muito dura para nós. Ele diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Por quê? Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas obras. Alguém já disse que quando nós apontamos um dedo para o outro, tem no mínimo 3 apontando para nós. Talvez 4, dependendo da posição. Mas naquilo que nós condenamos os outros nos seus erros, nos seus pecados, nas suas falhas éticas, nas suas falhas morais, nos seus defeitos rotineiros e nas suas incompreensões, a verdade é que se nós o julgamos, nós também corremos em estar cometendo os mesmos erros. Mas como? Digamos, eu julgo alguém que cometeu um homicídio. Como que eu vou condenar essa pessoa por ser um homicida se eu não cometi? O texto diz que você que julga pratica as mesmas coisas. É que você, querido, não entendeu o princípio da intencionalidade que acontece na subjetividade do ser. Lá em Mateus capítulo 5, quando Cristo vai ressignificar a lei de Moisés, ele diz: olha, ouviste que foi dito, não matarás. Ou seja, a exterioridade do ato do homicídio é não matar, não tirar a vida. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão, já o matou no seu coração. Então comete a mesma obra. Você que matou um ser humano, ou odeia o outro, diante de Deus está em pé de igualdade. Porque uma vez que você mata o outro no seu coração, você será conclamado e desafiado a conviver com o morto dentro de você. Foi o que nós conversamos essa semana. Porque às vezes você não mata com um revólver,
com a faca, mas você mata com palavras, ou você diz assim: para mim, fulano morreu. Já ouviu esse termo? Quem já ouviu? Para mim, ciclano morreu. Então você matou e se igualou àquele que tirou a vida. As consequências dos seus atos são outras. A lei social não te punirá, mas a lei divina sim. Porque uma vez que você mata o outro dentro de você, você é obrigado a conviver com o cadáver dele dentro de ti. Isso vai apodrecendo o seu ser, vai apodrecendo a sua mente, vai criando raízes podres e você vai se tornando igual ao morto. Porque as bactérias do morto têm a capacidade de tirar a vida que existe em você. Por isso que Jesus falou: não odeie seu irmão, porque você está em pé de igualdade. Quando ele diz: ouviste que foi dito, não adulterarás, que é o caso deles, pegaram a mulher em flagrante adultério, ele disse: eu, porém, vos digo que aquele que fixar o seu olhar na mulher ou no homem do próximo e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu pecado de adultério com ela no seu coração. Ou seja, está igual ao que praticou o ato diante de Deus. Porque acontece primeiro na subjetividade, depois pode ser que aconteça na exterioridade. Aí diante de Jesus Cristo, essa mulher é levada pelos caçadores de pecado, pelos detetives de plantão, detetives da vida alheia. E eu fico muito preocupado porque essa palavra veio assim, me confrontar. Porque, queira ou não, estamos nós julgando as pessoas. Passa um motivo ou outro, acontece um episódio, estamos nós achando que temos todas as variáveis dos acontecimentos da vida das pessoas e achando-nos no direito de julgá-las e nos colocando na posição de juiz. E Deus me livre que isso volte a acontecer conosco, porque só há um juiz, que é Jesus Cristo de Nazaré. Essa mulher é trazida para ser condenada no templo. Jesus está de manhã no templo ensinando o povo. E de repente, as palavras de Jesus, que são espírito e vida, e que o seu ensinamento é capaz de gerar vida e vida abundante, diante de Cristo ensinando, o seu ensino, o seu discurso, a sua fala, a sua palestra é interrompida pelos religiosos que promovem o julgamento e possibilitam a morte. É um contraste, mas isso acontece no templo. O templo que deveria ser o lugar do acolhimento, o templo que deveria ser o lugar da geração da vida, o templo que deveria ser o lugar em que juntos se encontram Deus, e o Deus de amor e de misericórdia, eles trazem esta mulher para julgamento no templo. E não é de se admirar que os nossos templos religiosos, especialmente os templos cristãos, têm se tornado em tribunais da religião. Quantos de vocês, inclusive eu, já fomos julgados e sentenciados à morte, e a execução só não ocorreu porque nós nos achegamos ao pé do Cristo que nos salva? Quantos de nós, eu conversando com vocês, com a maioria de vocês, onde vocês me relatam os acontecimentos dentro dos templos religiosos, e nós percebemos quantas vezes vocês foram levados aos tribunais, foram envergonhados, foram sentenciados, foram excluídos, foram desprezados, foram preteridos. Por quê? Porque a religião absorve para si o poder de julgar, de condenar e de apedrejar. Mas o Cristo vivo, chamado Jesus Cristo de Nazaré, sempre traz um escape para mim e para você, para o momento de vida. Eles queriam que a lei fosse aplicada na sua crueza. Agora, eles trazem a mulher de Jesus, está aí, essa mulher que é adúltera. Agora, Cristo bem sabia que a intenção dos corações daqueles líderes religiosos são os escribas, os que copiavam a lei, os que eram doutores em teologia do Antigo Testamento, e os fariseus, que eram os guardas da moral e da observação da lei, aqueles que se preocupavam com a interpretação rígida de cada ponto da lei. Esses trazem a mulher e diz: Moisés disse que é para matar, e ponto. Agora, Jesus Cristo sabia que a intenção deles era escusa, era uma armadilha para
pegar Jesus Cristo. O versículo de número 6 diz: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus Cristo. E você percebe desde o capítulo 5 que estão querendo matar Jesus, porque a religião mata Cristo. A religião tem o poder de matar a Cristo. É por isso que Mahatma Gandhi, homem extraordinário, disse sobre o cristianismo, olhando para os discípulos de Jesus, olhando para o cristianismo, ele fala: olha, o Cristo de vocês eu quero, agora o cristianismo eu não aceito. Porque havia um abismo, um distanciamento muito grande entre o Cristo do Evangelho e a religião chamada cristã. A intenção dos acusadores era pegar Jesus, porque ele fala: a mulher está aí, foi pega em flagrante adultério e a lei manda matar. Se Jesus Cristo a condenasse à morte, fala: então mate. O que fariam? Diriam que Jesus Cristo estava incitando as pessoas a matarem. E Roma interveria matando Jesus Cristo, porque não podia incitar a morte. Se Jesus Cristo dissesse: não, vamos perdoar e não aconteceu nada e deixa ela embora, ele seria acusado pelos religiosos de descumprimento, de desobediência à lei de Moisés. Botou Jesus na encruzilhada, só Jesus para sair dessa. Se sou eu, já tinha me lascado. Aí Jesus faz o que, amados? Jesus ajoelha, agacha-se, abaixa e começa a escrever no chão, dando tempo às consciências dos acusadores. E eu gostaria que nessa noite nós nos percebemos nesses grupos. Ou nós somos os que foram flagrados em pecado, ou nós somos aqueles que flagram o pecado do outro e trazem para que sejam apedrejados. Ou nós estamos com as pedras nas mãos, ou nós estamos com as pedras no chão. Essa é a proposta dessa noite. Nós temos que nos enxergar nesse texto. Por quê? Eles eram tão inescrupulosos, tão sem sentimento, tão sem amor, tão malévolos, que eles chegam e trazem a mulher e colocam a mulher de pé diante de Jesus Cristo, João. A mulher tinha sido pega no ato de adultério, estava nua. Arrastam a mulher e ao invés de ao menos deixá-la agachada para cobrir um pouco da sua nudez ou para diminuir o espetáculo, eles pegam e fazem com que ela fique em pé, nua, diante do povo que estava ali ouvindo a palavra de Jesus Cristo e diante daquela plebe de gente que queria apedrejá-la, expondo a mulher ao máximo do vitupério, da desonra, da exposição pública do seu pecado. Que maldade! A maldade do ser humano não tem limites, e quando ela é feita em nome da religião, em nome de Deus, é pior. Eu até percebo, amados, alguns irmãos me questionam o meu modo de tratar pecado na igreja. Primeiro, eu não sou o Espírito Santo, eu não sei quem pecou ou deixou de pecar, a menos que essa pessoa venha e confesse, conte o pecado e compartilhe comigo o pecado. E se isso acontece, essa pessoa vindo até mim e dizendo que errou em determinada área e mostrando-se arrependida, porque se não arrepender, nem vem, porque só vem quem se arrependeu, vindo, se houver essa necessidade, porque não é para tudo que precisa vir, vindo eu vou chorar, abraçar com ela e celebrar o perdão, porque ela já foi perdoada por Cristo e eu não tenho que intervir. Mas e a disciplina na igreja, pastor? Ah, meu querido, você quer que eu coloque todo mundo que peca em disciplina? Quer mesmo? Não vai dar, né? É complicado, porque eu vou ter que me pôr em disciplina também, que eu também erro, eu também peco. É que nós catalogamos pecado e categorizamos pecado. Ah, mas então pode ficar à vontade? Eu falei, não é bem assim. Quem experimentou o Cristo, experimentou o novo nascimento, sabe como se comportar. Mas o senhor não vai tratar? Não, eu não vou tratar, eu vou sentar, conversar, eu vou orar. E para Jesus abençoar e crescer. Mas não vai tirar da ceia, a gente usa a ceia como medida de disciplina. Olha que coisa de louco que a igreja faz, cara. Você não pode cear porque se você pecou, mas já se arrependeu, então participa, caramba. A religião é triste. Aí, você lembra de antigamente, a crentalhada velha no sentido de bastante tempo de crente, que o pessoal errava no pecado moral, só pecado sexual que se trazia na frente, não é?
Aí você trazia a pessoa à frente, diante da igreja, expunha, fulano pecou, namoradinhos, né? Lembra? Trazia aqui na frente. Meu Deus, imagina a vergonha que eles ficavam. Muitos não voltavam mais na igreja. Aí os moralistas de plantão, a presbitaiada velha, aquela raposaiada velha que não tinha Jesus nem nada, não conhecia a misericórdia. Vamos chegar neles daqui a pouco nesse texto. Aí ficava, está vendo? Hoje Deus foi glorificado. Mas não tem que ter. Tem situações, amado, deixa eu explicar para não me fazer desentendido. Tem pecados e erros que os irmãos cometem, que ao cometer envolvem a sociedade, envolvem a família, casos que se torna público, já está exposto, aí você trata de uma forma pública. Agora, aquilo que é possível evitar um mínimo de exposição, é isso que tem que se fazer, porque nós somos convocados a amar, a restaurar, a dizer, uma nova oportunidade lhe é dada, então viva de acordo com essa oportunidade que o Cristo te dá. Então é simples assim. Então fiquem tranquilos que eu não quero, enquanto o Senhor nos der graça para estarmos juntos com vocês, caminhando juntos à frente desse trabalho, você não me verá expondo ninguém. Eu prefiro, às vezes, levar as pedradas nas minhas costas do que deixar que apedreje você. Amém? Mas não joga tanta pedra também, né, irmão? Mas trazem a mulher, expõem. Eu me coloco no lugar daquela mulher. É que a gente tem aquelas imagens da mulher adulta com ela arrastando no chão, não é? Você já viu aquelas imagens de vídeo? A mulher está no chão. Não, aqui diz que está em pé. Você viu como a falta da leitura bíblica é interessante? Ele estava de pé. Jesus que abaixou. Aí eles trazem, expõem essa mulher, mas primeiro eles fazem uma leitura equivocada. A leitura do texto está errada. Olha o que ele fala no versículo 5. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Deuteronômio 22. Põe lá para ver se está escrito isso, João. Põe lá, por favor. Deuteronômio 22. Eles não leem, eles distorcem a leitura gramatical do texto. Porque a Bíblia não falou que era para matar a mulher, tais mulheres. Era para matar ambos, o homem e a mulher. Está lá? Se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, é fazendo sexo, tá, amados? Os dois terão que morrer. É só a mulher? Os dois, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de Israel. Cadê o homem que estava adulterando com essa mulher? Será que não era um da religião? Porque sempre se dá um jeitinho para os amigos, né? Sempre se dá um jeitinho na confraria. Sempre dá um jeitinho. Ainda mais a mulher na época totalmente discriminada, não tinha valor nenhum. Aí trazem só a mulher e apresentam. Ainda diz que na lei diz que era para matar as mulheres. Não, se eles falam assim, na lei Moisés diz que é para matar tais mulheres e tais homens, Jesus Cristo falou, então cadê o homem? São muito ruins de armadilha, né? Estão muito ruins, mas distorce o texto. E não é isso que acontece conosco, amado. Quantos textos nós distorcemos para condenar as pessoas? Esses dias eu comentava com alguém sobre isso. Porque agora não é mais adultério, porque adultério nem é crime mais no nosso país. Na época foi. Hoje não. Hoje não se fala mais adultério, parece que virou festa, né? E isso não significa que a culpa não é a mesma. Hoje é o gay. Aquele que é gay está lascado. Pastor, lá está escrito que o homem que deitar com o homem deve ser apedrejado. Está mesmo, claro que está. Não, mas está escrito também que lá não herdarão o reino dos céus aqueles que são efeminados, sodomitas. Está mesmo, está em Apocalipse também. Mas naquela lista dos que não é do reino de Deus, estão os homossexuais, estão os adúlteros, estão os idólatras, estão os que falam mal dos outros, estão os que mentem, e estão aqueles que roubam. A lista é grande, nenhum destes vai para o céu. Mas nós distorcemos o texto, colocamos ele, tentamos tirar os olhos de todo o seu contexto, para quê? Para condenar. E nós pegamos, inclusive, capítulo 1 de Romanos. E dizemos, está vendo? Ó, Deus os entregou a paixões infames, nem sabe o que aconteceu lá em Roma, nem sabe que tipo de homossexualidade que Paulo está denunciando.
Claro que a homossexualidade é uma anomalia. Depois da queda, tudo deu errado. Agora, julgar, condenar, querer lançar no inferno aqueles que têm as suas pulsões e que matam um leão por dia tentando viver a sua vida de forma normal, mas não conseguem. Querido, olha aqui para mim, você que me assiste e talvez está passando por essa dificuldade, pastor, eu sinto pulsões, dificuldade, eu não me acerto, o que está acontecendo? Meu querido, acalma seu coração e vá para os pés de Cristo. Eu sei que a religião só certamente erguerá um tribunal para te condenar e te apedrejar, mas o Cristo de Nazaré não sempre há uma saída para você. Porque a graça do Senhor basta, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, aleluia. É que nós somos preconceituosos. Ah, religião maldita que condena. E nós, como detetives, caçadores de pecado, misericórdia de nós, Jesus. Olhe para mim. Se você ler o capítulo 8 de Mateus, você vai perceber que, no versículo 44, Jesus Cristo vai dizer que o pai desse pessoal chamado fariseu é o diabo. Vocês são filho do diabo. Cristo não brincou, não, filho. Se a pessoa chegar aqui e falar, meus irmãos, fulano de tal, você é filho do capeta. É forte, não é? Não dá. Agora, Jesus fala isso para quem? Para esse povinho aqui. E queria apedrejar, que depois continua brigando com ele o capítulo inteirinho. Daí no versículo 44 diz assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. E quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vocês querem matar. Inclusive, não só matar essa mulher que está em adultério, mas vocês querem me matar, porque eu sou a verdade e vocês não suportam a minha luz. Quando eu acuso, quando eu me torno acusador de alguém, eu me identifico com o diabo, porque a Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Vamos parar de apontar o dedo? Ah, mas você cometeu pecado. E quando a gente comete um pecado e você fica a vida inteira acusando, sendo acusado daquele pecado? Jesus já te perdoou, a sociedade já te perdoou e nós não perdoamos. Mas você cometeu lá em 1971 aquele pecado. Ficamos julgando. Entre casal que é muito assim, né? Os casais que diante dos confrontos, dos atritos que acontecem, né, na vida de todo casal. Vocês acham que casamento é mar de rosa? Quem acha que casamento é mar de rosa é solteiro, fica. O negócio é complicado. Tá? É uma benção o casamento, né? É uma benção. Oh, tem coisa boa, mas é complicadinho viver. Viver com mulher. Viver com homem. Os atritos, diante dos atritos, quando não se perdoou, quando o morto está dentro de você, que você matou o teu marido ou a tua mulher, lá dentro, está apodrecendo, na primeira fã da raiva, o que você faz? Mas lá você fez isso tal dia. E mulher é detalhista, né? Sabe até a data, a hora, o que aconteceu. Irmão, isso é coisa do capeta que acusa. Não faz isso mais não. Pede para Jesus curar você. Perdoa. Elimina o mal. E não acusa mais não. Agora, não acuse o seu irmão, não acuse ninguém. Nós vivemos dias difíceis e é quase que tentador você acusar o outro, né? As mídias sociais, agora ficou mais fácil, você acusa na mídia social. Você não tem coragem de olhar falando no olho, aí você manda recadinho. Ou você posta aquela frase, aquela indiretona, né? Aí você lê e fala, escreveu para mim. Você teve a sensação de olhar uma postagem assim e falar, meu Deus, é para mim isso aí. Não, para com isso. Nós estamos usando desses meios que podem ser bênçãos, inclusive de expandir relacionamento, de divulgar o Evangelho, de divulgar a palavra, usando para julgar, para condenar, para caçar pecado. Então, cuidado para não se identificar com o diabo. E se às vezes você tem feito isso, eu já fiz isso, que o Senhor te livre, te ajude, te liberte desse mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Diante da acusação desse pessoal e da exposição da mulher, Jesus abaixa. Mas ele prefere abaixar e escrever no pó
Olhando os acusadores, a mulher em pé, ele abaixa e escreve, porque ele prefere escrever no pó do que dialogar com os estúpidos e mórbidos produtores daquele julgamento seletivo, injusto e perverso. Eles buscaram a mulher em pecado e traz para Jesus. Eles esconderam o homem e não trouxeram o homem. Eles armaram o circo para poder matar aquela mulher. Jesus falou: eu não sou cúmplice de tamanha desgraça. Ele abaixa e fica quietinho. Agora, eles insistem, né? A lei diz que é para apedrejar. E o Senhor, o que diz? Qual é a opinião do Senhor, pastor? Sobre fulano? Ou sobre ciclano? O que o Senhor diz sobre a homossexualidade, pastor? O que o Senhor diz sobre isso? O que o Senhor diz? Vão matar ou não vão matar? Eles começaram a insistir. Por quê? O drama. Eles tinham prazer, na verdade, na morte. Eles tinham prazer na exposição do outro. Eles queriam ver Cristo perdido no seu julgamento. Queriam opinião. Aí Jesus Cristo, a fala de Cristo é fantástica, porque ele diz, ele levanta-se, olha para eles e diz assim: não tem problema não, pode matar. O que está dizendo é isso. A lei mandou matar, pode matar. O certo é matar mesmo. Agora ele diz, só uma condicionante. Para matar, para apedrejar essa mulher, vocês precisam não ter pecado. Aquele que está sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra sobre ela. O que ele está dizendo que poderia matar, mas se fosse para apedrejar aquela mulher, teria que todos que estavam ali serem apedrejados. Se tem um julgamento desse aqui hoje, morre todo mundo. Se for para tacar pedra aqui, nós vamos ter que mandar os anjos tacar pedra, porque ninguém de nós pode tacar pedra no outro. Tem que mandar uns anjos bem fortão, pegar aquelas rochas e jogar na cabeça nossa. Porque a morte lá, a Bíblia diz que era para executar os que fossem pegados em adultério, né? O marido e a mulher. Uma das formas de morte, de execução da sentença, era o apedrejamento. Outras era o estrangulamento. Mas veja a maldade até na forma da morte. Você imaginou você morrer de pedrada? Tacando pedra na tua cabeça, no teu corpo, até você sangrar o suficiente, ter toda a hemorragia e morrer ali em sofrimento? Dá para imaginar que isso é religião? Mas está no Antigo Testamento, pastor. Está mesmo, mas gente, entenda, o Antigo Testamento era a infantilidade da fé. Era para consciências ainda sem a luz da revelação do Cristo. Era o povo primitivo e tribal. À medida que Deus foi caminhando com esse povo e promovendo justiça, você vai vendo uma evolução na moral, na compreensão de Deus, e Deus vai refazendo a forma como eles interpretavam a lei. Morrer apedrejado. Aliás, alguns países do Oriente Médio ainda é assim. Fazem isso com as mulheres, tá? Com os gays, só. Se fosse para morrer apedrejado aqui, se eu falasse, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Alguém de vocês teria coragem de erguer a mão e pegar uma pedra para atacar em alguém de nós? Então Jesus está falando, pode apedrejar, mas tem que apedrejar todo mundo. Vocês que acusaram, o povo que está aqui ouvindo, porque não há nenhum que esteja sem pecado aqui. Porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos os de misericórdia. Mas diante dessa insistência, Jesus levanta, quem não tem pecado atira a primeira pedra e faz o quê? Inclina de novo e vai escrever. Porque o silêncio de Jesus Cristo, bate forte na consciência dos acusadores. O silêncio do Cristo escrevendo no chão explode a blindagem da consciência daqueles acusadores, fazendo-os enxergar quem eram. Ou seja, igualmente dignos do apedrejamento. Aleluia. Isso é o que Cristo faz, amados. Ao inclinar-se novamente, o silêncio de Cristo revela que nós somos equiparados no grau de pecaminosidade. Uns com mais pecados, outros
com outros pecados, com menos pecados. Mas, diante do silêncio de Cristo, o que nós percebemos é o desmantelamento do tribunal na consciência daqueles acusadores, começando pelos mais velhos, que abandonam suas pedras e iniciam sua retirada no meio dos espectadores. Você imagina aqueles fariseus? Os fariseus usavam as batinas bem grandonas, os vestidão, com os filactérios, aquelas dobras do vestido, cheias de versículos bíblicos da Torá, parte da Torá, amarrados e grudados no seu corpo, aquelas franjas enormes. Você imagina aquela velharada, anciã, né? Cheio, doutores da lei, escritores cheios de arrogância, que chegaram arrastando aquela mulher para a condenação. De repente, diante do silêncio da fala de Cristo, da implosão das suas consciências, eles saindo, a começar pelos mais velhos, de fininho, e o povo que estava ali ouvindo Jesus ensinar e tinha parado diante daquele espetáculo, olhando para a cara deles, saindo um por um, a começar pelos mais velhos. É isso que Cristo faz. Desmantela o tribunal para exercer misericórdia. E por que começa pelos mais velhos? É óbvio, você que é mais velho já pecou muito mais que eu. E eu que sou mais velho já pequei muito mais do que você que é novo. Temos muito mais anos de pecado. Ah, que isso? Manda Jesus dar um enter lá na CPU, né, no HD de Cristo lá sobre os seus pensamentos, ver o que sai. É que a gente acha que pecado é só a exterioridade, mas diz a subjetividade. Mas se imagina se fosse projetado os meus pecados aqui. Tem uns que vocês já conhecem, né? Isso é novidade, Paulo Costa já conhece esse pecado aí. Agora tem uns que vocês iam ficar de orelha em pé. Porque nós somos pecadores. Os mais velhos já pecaram mais. Mas também os mais velhos pecaram mais, talvez por não terem tido um encontro com Jesus e estarem apenas fincados no solo da religião. Porque a partir do momento que você encontra Cristo, é visível a transformação do seu ser, a novidade de vida e você se tornando mais parecido com Ele e deixando de pecar. Agora Jesus levanta e olha para a mulher e fala: o pessoal aí do detetive da religião, o pessoal do tribunal de Israel não condenou você? Não, Senhor, ninguém condenou, não. O único apto, capaz, com as prerrogativas de condenar, é Jesus Cristo. Mas Ele opta por dar uma nova oportunidade àquela mulher. Filha, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Ou seja, vá e abandone a sua vida de pecado. Recomece agora e comece a trilhar por esse caminho do perdão. Até hoje você estava presas nos seus desejos e você fazia das tuas pulsões sexuais, nesse caso de adultério, aquilo que preenchia o seu vazio existencial. Mas a partir de hoje, desse encontro que você tem comigo, e baseado no meu perdão que eu te dou, que você possa se fazer um novo caminho, uma nova trajetória e viver de acordo. Seja mulher de verdade, seja uma mulher de verdade, uma mãe de verdade, uma esposa de verdade, e reflita sobre o significado do seu ser. A partir de hoje, mulher, eu te dou um novo recomeço. Por quê? Porque hoje eu estou dignificando você. Havia uma sentença de morte, mas eu estou quebrando, anulando essa sentença e impedindo que ela seja executada, porque sempre na presença de Jesus Cristo, a sentença de morte pode ser revertida em uma oportunidade de uma nova vida. Na presença de Jesus, a sentença de morte pode ser revertida em uma oportunidade para uma nova vida. Amados, na presença de Jesus, o acusador reconhece igualmente culpado e desiste de condenar o faltoso. Quem você é nessa cena de hoje? Onde você se enquadra como aquele que foi pego em flagrante delito e você sabe dos delitos que comete? Você é alguém que foi flagrado, que foi exposto, que foi humilhado, e isso causa as dores no seu coração até hoje. E eu sei essas dores o que são, principalmente em nome da religião. Quantos que foram feridos, traídos, expostos, que tiveram a sua confiança abalada
por abrirem seus corações e terem suas vidas expostas diante da comunidade, diante da sociedade. Isso tem feito você sofrer e você acha que isso é referencial do Evangelho. Não, o Evangelho não é isso. Isso aí é tribunal de religião. O Evangelho é o perdão que dá possibilidade de recomeçar. Eu termino, amados, essa mensagem com a frase do pastor Paulo Capelletti, que diz assim: eu prefiro acreditar no Evangelho que perdoa a mulher adúltera a acreditar em uma religião que quer apedrejá-la. Eu vou repetir. Eu prefiro acreditar no Evangelho que perdoa a mulher adúltera a acreditar em uma religião que quer apedrejá-la. Que essa comunidade de fé jamais levante um tribunal para condenar alguém. Que esta comunidade de fé possa ser o ambiente sagrado, onde todos aqueles que se sentirem pecadores venham para ser acolhidos, venham para ser abraçados, venham para ter um encontro com Cristo que perdoa. Que essa comunidade de fé jamais aponte o dedo para quem quer que seja, mas que essa comunidade de fé sempre perdoe abraçando, sempre perdoe se colocando no lugar do outro, sabendo que se o irmão hoje errou, que o Senhor tenha misericórdia dele, porque aquele que está em pé, escute, cuidado para que não caia, porque amanhã eu não sei o amanhã poderei ser eu, e eu prefiro ser alvo da misericórdia do que alvo de apedrejamento. Aonde estão as pedras? Estão nas tuas mãos? Ou as pedras nessa noite são deixadas ao chão e a vida recomeça, sabedores de que o Senhor nos perdoa e vislumbra em nós um novo recomeço? Foram saindo devagar os acusadores, porque diante de Cristo que fique só o pecador, porque o ambiente sagrado do coração, consciente do que fez, consciente de que é de fato digno de morrer, mas que encontra uma mão estendida e um perdão do céu derramado. Aleluia. Oh, aleluia. Como Jesus é bom. Olhe para o Cristo, olhe para você. Que o Senhor faça nos enxergar, que nós não sejamos identificados com o diabo, acusando as pessoas, mas que nós sejamos Cristo, estendendo a mão ao diferente, àquele que não crê como eu, aquele que não tem a moralidade que eu acho que tem, aquele que não tem inclusive a opção sexual que eu acho que tem que ter. Eu não acho nada. O que eu posso mostrar é Cristo, mostrar a luz da palavra e fazer todos aqueles que assim se sentem entender que foram criados para algo maior, que devem ser tudo quanto Jesus disse que devem ser. Mas enquanto eles não conseguirem ser o que Cristo quer que sejam, que sintam abraçados, sintam amados, sintam protegidos, sintam acolhidos. É isso que eu penso sobre comunidade. É isso que eu penso sobre Jesus Cristo. É isso que eu penso que é a proposta do Evangelho. O Evangelho, amados, é essa boa nova, essa boa notícia de que, ainda que tribunais se ergam e ainda que pedras sejam pegas à mão de acusadores, sempre haverá um Cristo disposto a interferir e lhe dar quantas chances forem precisas para você recomeçar.